Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa da comissão, aliás, um programa do Momento Jurídico da OAB 249. Ficou emocionado, gente. Eu tô porque o pôr do sol ali tá a coisa mais linda, doutor. Olha lá. Tá mesmo. Coisa linda daqui de onde eu estou. Queremos agradecer a todos vocês que já estão conosco aí e aqueles que virão também. Como sempre, todas as quartas-feiras, 18 horas, 18 e alguma coisinha, nós temos esse programa para poder esclarecer a você, munícipe, e também a vocês que são da Casa de Advogado, sobre o papel de cada comissão. E hoje nós temos a honra de ter aqui a doutora Aurice, né, que é a presidente da Comissão Especial de Assuntos Imobiliários, é isso, doutor? Direito imobiliário. Direitos Imobiliários. Então, nós damos início a esse programa e eu já passo a palavra para a nossa presidente aqui, para ela conduzir, juntamente comigo aqui, esse programa fantástico de hoje. Fique com a gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estavam com saudade do Momento Jurídico OAB 249? Eu já estava morrendo de saudade. Fico muito feliz em estar aqui mais uma vez com você, Barreto. E agora com quem? Com a doutora Aurice, que é expert em direito imobiliário na nossa cidade. Gente, se tem uma pessoa, se você tem alguma dúvida de direito imobiliário, essa pessoa é a doutora Aurice. Então, não poderia deixar de não ter convidado ela para ser presidente dessa comissão. Mas antes de passar a palavra para a nossa convidada, nós temos uns recadinhos básicos aí da subseção. Quem viu nas redes sociais a inauguração da sala do advogado na delegacia principal da cidade de Francisco Morato? Foi the best, gente. Você precisa ver como foi, assim, prazeroso fazer essa inauguração, viu? Muita gratidão a todos os advogados que participaram. Obrigado por aqueles que mandaram energias positivas, mesmo não podendo ir, porque tinha audiência, essas demais coisas. E também quero agradecer os advogados que também tiveram na conferência. Foi muito importante essa junção. Gratidão a todos. Vamos lá, temos algumas campanhas em andamento. A campanha do agasalho agora, que é do dia 2/4 a 31/5. Podem deixar o seu agasalho. Olha lá. O Barreto está colocando, sabendo se a minha voz está boa aqui, gente, no ao vivo. Então, a campanha do agasalho, do dia 2 de abril a 31 de maio. Quem tiver os seus... Vamos limpar os guarda-roupas, deixar arrumadinho. O que não servir mais, deixa lá na OAB, que a gente vai dar um destino. É assim, uma finalidade específica, e vamos fazer o frio de muita gente aí, para ninguém passar frio. Temos a campanha do óleo, presidida pela Comissão do Meio Ambiente, tá? Muito importante, não deixe de deixar os seus óleos lá, né? Fritou alguma coisa, não vai utilizar, vai lá e ainda ganha uma barrinha de sabão. E a campanha de arrecadação de ração para cães e gatos, gente. Essa campanha a gente já lançou, vai até o final do mês. Porém, eu não tive tanta adesão. Peço a ajuda de vocês, advogados, munícipes, nos ajudem nessa campanha, gente. E não vou deixar de falar, para vocês memorizarem, da nossa feijoada. No dia 13 de maio, aí tem a feijoada. Adquiram seus convites. Nós estamos com poucos convites. Quem não pegou, peguem o seu, vá lá, compre. E temos 2 palestras na nossa instituição. No dia 24 de abril, sobre declaração de imposto de renda 2023, aspectos relevantes da DIRF, do advogado, olha que interessante, e a DIRF de 2023 como marco do processo eleitoral. Olha que interessante aí para quem vai ser candidato aí, que tem que imaginar, que tem que já pensar na sua declaração para o próximo ano, com o doutor Vinícius Tolentino e o doutor Ramiro Lozada. Então, gente, anotem na agenda. E também, no dia 28 de abril, nós temos também com a doutora Sabrine
Sustentação oral na advocacia, presidida pela comissão aí do Dr. Ronaldo. Então, gente, não deixe de participar. E, sem delongas, vou passar aqui a palavra para a minha ilustre convidada para ela falar um pouquinho da Comissão de Direito Imobiliário e trazer as temáticas importantes aí, que acho que a gente também tem dentro do município, né, doutora? Eu acho uma novidade com relação à parte imobiliária aí também, né, que é muito importante ressaltar. Doutora, a palavra está com você. Boa noite a todos. Boa noite, Barreto. Boa noite novamente, doutora. Gratidão. Boa noite aos presentes. Com a permissão de Deus, estamos aqui hoje para falar um pouquinho da nossa comissão. Bom, a nossa comissão, ela tem alguns aspectos distintos dentro da sociedade. Tanto que é especial, né, doutora? Muito bem lembrado, Barreto. A nossa comissão, ela tem um aspecto social. No que se destaca esse aspecto? Bom, vamos lá. Nós passamos informações a todos que nos procuram a respeito da regularização documental de seus imóveis. Até a pedido da Vanessa, quando houve diversos deslizamentos, né, que a gente teve aí em janeiro de 2022, nós fomos procurados por muitas famílias que foram vitimadas, né, com os deslizamentos, que perderam tudo e que não tinham nenhum amparo social. E nós demos todas as informações necessárias, inclusive da regularização documental dos seus imóveis, porque eu não sei se assim todo mundo tem conhecimento, mas nós que atuamos na área imobiliária, nós sentimos assim uma carência muito grande das pessoas na hora de tratar dos documentos dos seus imóveis. Eles não têm nenhuma prática, né? E na hora que precisa, vai procurar aquele documento na gaveta, ele está totalmente irregular. Então, esse é o aspecto social. Nós orientamos diversas famílias, né, que foram vitimadas pelos deslizamentos, porque até para eles terem uma assistência social junto à prefeitura, eles tiveram que regularizar seus imóveis. Então, esse é um aspecto. Doutora, pois não. Eu acredito, porque assim, imóvel é uma vez só, né, que você adquire na vida, a não ser que a pessoa compre mais imóveis para alugar. Mas, geralmente, né, as pessoas compram imóvel e tem que legalizar eles. E muitas vezes a pessoa fica procrastinando, não? Na verdade, acho que Barreto, a maioria, né? A maioria compra com seu contratinho de compromisso, parceladinho, guarda ele na gaveta. Depois de quitado, não procura o cartório para fazer o documento definitivo. Que seria escritura, né? Exatamente. Ou, na falta de uma escritura, que fosse uma adjudicação, que fosse o registro da quitação, que é possível, que a gente chama de aquisição definitiva, pelo contrato originário. Quando o compromissário ele compra seu imóvel direto da loteadora, ele pode ter o registro da propriedade em seu nome, independente de escritura. Olha, 99% da população não sabe disso. Olha. Isso é chamado de aquisição direta da propriedade. Se eu te falar que a nossa cidade nasceu com a documentação toda boa e passível desse registro, você não acredita. Olha que coisa importante, né, gente? Entendeu? E os nossos ouvintes estão ouvindo isso que a doutora está trazendo. Uma coisa muito importante, que assim, e às vezes até os advogados desconhecem, porque às vezes, muitas vezes, não milita na área. Então, por isso que eu estava te falando. Essa parte social é a parte que a gente orienta. A parte documental é a que eu explico para a maioria dos colegas. Olha, você viu? Eu tenho bastante gente que me procura. Doutora, eu não sei nem para onde vai. Não, amigo, senta aqui, vamos conversar. Aí eu acho que dá para fazer assim, 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 e vou explicando. Por quê? Na parte documental, eu tenho que estar sempre à frente. Tá? Muito embora
não tenha sempre sido eu a presidente da comissão, mas eu milito na área imobiliária há 25 anos, a Vanessa sabe. Né, que eu trabalho eu trabalho com meu irmão há 25 anos. Meu irmão também é advogado. Aposentou, né? Tá meio me abandonou da subseção que eu vou bater nele. Então, mas ele já trabalhou bastante, tadinho. Deixa ele pescar. Deixa ele pescar, seu Aurino. Então, aí o Aurino tá parando, né? Mas assim, quando meu pai ficou doente, que trabalhavam os dois, eu assumi a parte do meu pai em 98 e estou até hoje com ele no mesmo escritório. Eu sou formada desde 2009 e sempre na parte imobiliária, entendeu? Então, a gente faz outros processos? Claro que faz. Sim. Mas a nossa especialidade é essa. Então, quando surgiu lá em 2017 o provimento 65, falando da uso capião extrajudicial, eu falei assim, nossa, agora a gente vai regularizar a documentação de Morato. Por quê? Porque, como eu te disse no início, a nossa documentação, ela nasceu toda boa com o loteamento, correto? Os loteamentos, eles tiveram sua aprovação junto à prefeitura e junto ao registro de imóveis de maneira regular. Sim. Porém, devido a muitos contratempos e, às vezes, até, como eu te disse, por simplesmente guardar o documento, ficou irregular. Então, teve casos que a pessoa compromissou, pagou e não registrou. Outros não escrituraram. Outros escrituraram e não registraram. E foram acontecendo outras coisas. Foram acontecendo os falecimentos dos loteadores, que eu trabalhei já com vários que já faleceram. Um caso é o pessoal da Esquadro, já faleceu todo mundo. Trabalho com outros hoje, né, mas cumprindo as escrituras. E a cidade também foi crescendo em população e as pessoas que tinham compromissado os lotes regulares a partir de 250 metros foram dividindo. Foram fazendo. Eu vou vender a metade para o meu cunhado. Eu vejo isso mesmo. Daí chega lá na OAB, na triagem, e fala assim, quero ver. Fala, mas como que vai fazer isso? Eu vendi a metade para o meu amigo. E isso ficou pendente de documentação. Com o provimento 65, lá em 2017, conseguimos solucionar isso. Então, hoje, nós temos eu acredito que a nossa comarca é uma das que mais faz uso capião extrajudicial. O que é esse uso capião extrajudicial? É uma maneira de você resolver a documentação definitiva do seu imóvel sem precisar fazer 2, 3 inventários, que às vezes as pessoas já faleceram e os herdeiros não são encontrados. Sim. Fazer 2, 3 desdobros, que às vezes é inviável, as construções são grandes, para ficar recolhendo tributo, as pessoas não conseguem, mas vai resolver. Olha, gente, você viu? Você tem o seu imóvel, tem saída, gente? Lógico que tem. Você viu? Só que no momento jurídico você tem essa oportunidade de ter essas dicas, viu? E a doutora Aurice está trazendo aqui para nós, né, Barreto? De primeira mão. Em primeira mão. E tem uma parte que ela começou a falar que eu vou ser sincero, eu desconhecia. Agora eu também já aumentei o meu vocábulo aqui. Eu também. Aquisição direta. Aquisição direta, gente. Inclusive, o ano retrasado, eu aluguei uma casa para montar uma empresa lá em Franco da Rocha. Tem mais. Uns 5 anos atrás, antes de eu ir para a Praia Grande. E eu tive problema com isso, porque bem no meio do aluguel da casa, houve o falecimento do proprietário. E aí, foi refazer o contrato, mas não tinha documentação. Aí foi uma confusão. No litoral danada. tem bastante. No litoral tem bastante. Até porque... Não, mas foi aqui em Franco da Rocha. Tá, foi em Franco. Foi Pensei antes que era no de eu ir litoral. pro litoral. Tá. Mas a gente se depara com essas coisas. E no município tem uma novidade aí que o pessoal vem falando muito. Até na OAB chega às vezes para perguntar nas triagens com relação à regularização fundiária urbana. O que a doutora deslumbra com relação a esse tema?
Vamos dentro lá. Eu já estudei aí da a lei. militância. Já estudei a lei. Já até me chamaram para fazer curso disso. Eu não achei necessário porque, vamos lá, o que é o REURB hoje? Assim, de uma maneira bem simples. Sim. São imóveis que não têm possibilidade de voltar ao estado qual antes. Ele tem que ser dali para frente, porém, ele não é individual e nem consegue mais mudar a situação que existe. E nós temos muitos casos dentro do município? Muitos. E doutora, deixa eu tirar uma dúvida. E como que os advogados podem militar nessas áreas? Tem campo? Tem. Tem? Eu acho que eu tenho mais de 60 processos no registro de imóveis. Vocês viram, né? E é porque assim... Em andamento. Fora os que eu já fiz, que eu não tenho mais conta. Você viu que então... Aí, doutores, doutoras, olha a dica. Eu acho aí. que é melhor vocês irem para a comissão de direito especial de direito imobiliário, hein, gente? Porque é um leque importante. Tem gente falando que não. Tem gente falando que não. Tá bom? Olha lá. Você vê, gente? Porque então, é importante. Voltando só no assunto do REURB, como que ele tem que ser provocado? Esse não começa comigo. Esse começa com a prefeitura. Olha só que interessante, porque, gente. assim, as regularizações, elas existem caminhos, tá? Correto. Sim, não sou eu que faço tudo. São processos, tá? né? Vamos voltar um pouquinho. Na aquisição direta, gente, é simplesmente recolher um ITBI na prefeitura e fazer aquisição direta sem escritura. O pessoal do cartório que me perdoe, mas eu tenho que dar a informação correta. Mas, no uso capião também não começa comigo. Tem que fazer um projetinho com o engenheiro, um memorial descritivo da área uso capida, certo? Aí que vem para mim, para poder juntar a documentação necessária, tá? Ver se o tempo da posse é suficiente, verificar se a pessoa não tem outros imóveis, para ver se o tempo que ela tem, aquela forma de uso capião pretendida é possível, porque nós temos 4 formas de uso capião. Também não adianta... gente, 4 formas de uso capião. Quando o cliente chega no escritório e fala assim, doutora, eu quero uso capião, tem 4 formas. Entendeu? Eu explico para vários colegas, gente, mas aqui o documento do seu cliente não dá dessa forma. Já aconteceu comigo. Sim. De eu ter que falar não para o cliente, mas vamos supor, a pessoa compra um imóvel e ele quer regularizar hoje por uso capião. Tá, mas o antigo dono também tinha uma posse contínua? Ou o antigo dono tinha uma propriedade? Pode? Pode, doutora? Entendo que A posse tem que ser posse para posse. A posse, Tem gente que chega lá... Você viu, eu não estou tão burrinha, gente. Você viu, Barreto? Mesmo não sendo da área, ainda estou, Mas tem gente que chega lá com o anterior sendo proprietário, ele comprou e ele quer uso capião. Não, mas aí não dá. Assim em cima não dá. Espera 5 anos que a gente faz uma urbana. Tá, qual é a possibilidade de urbana? Até 250 metros. Gente, uso capião urbano, 250 metros. Então, você que vai procurar, às vezes, a OAB, lá a parte da defensoria, olha a documentação que você vai levar. Lembre o que a doutora falou. Para o uso capião, 250 metros. Vem no IPTU, né, doutora? Vem no IPTU. Né? Aí, essa é a modalidade mais simples e mais procurada. Né? Até a uso capião urbana, ela é a mais recente. Sim. As outras são as que já tinha no Código de 16, que eram aquelas que podiam entrar judicial, que era só a posse, não precisava justo título. Então, são as outras modalidades. A ordinária, a extraordinária e a coletiva. E quando que funciona a coletiva? Conta para nós, doutora. Quando tem várias pessoas num único imóvel e aí não tem como fazer pró-indivíduo. Tem que ser todo mundo junto. Tá. Entendeu? E esse REURB cabe. Esse é o caso do REURB. Eu ia chamar ele agora. Quando você quer regularizar uma área
que tem várias pessoas, que aquela situação não vai mudar mais. Usa-se o REURB para dar uma qualidade de vida para essas pessoas. E como que a prefeitura faz essa provocativa, se inicia nela? Até onde eu sei, a prefeitura não tem ainda assim nenhum projeto para chamar essas pessoas. As pessoas têm que procurar e a prefeitura vai analisar os pedidos para depois mandar infraestrutura, porque é uma qualidade de vida melhor. Por quê? Eu conheço Morato, eu nasci aqui. Sim, então, nós estamos aqui. Eu conheço praticamente tudo. Tem áreas que você vai, se tem 10 famílias, não tem esgoto. Mas a prefeitura não consegue chegar com saneamento, por quê? Porque não tem um logrador oficial. E daí não entra no número, né, de estatística. Você entendeu? Ó, não liga a água, não liga a luz. Então, as pessoas, às vezes, vêm na OAB solicitar da gente, não tem luz, não tem água. Daí a gente fala assim, olha, tem que ir lá no Ministério Público. Não cabe a nós fazer essa parte. Então, na realidade, a gente verifica que, assim, até o Ministério Público tem essa dificuldade. Sim. Por quê? Porque, na realidade, falta base documental para regularizar aquelas áreas. Sim, por isso que o REURB é importante. Muito importante, porque a gente coloca, através do REURB, a gente consegue até melhorar o nível de arrecadação do município, né? Exatamente. Eu estou com uma área aí para logo eu ir bater na porta da prefeitura. Vocês viram, gente? Tá certo, porque assim... São 19 famílias, numa área de 2.500 metros, e a gente precisa de logrador oficial, de que seja cada área tributada devidamente, né, porque existe uma tributação única, e dar qualidade de vida para esse pessoal. Sim, porque você sabe que chegar uma água encanada, uma rede de esgoto, nossa, quanto que não é evitado aí na saúde pública. Sem dúvida. Isso sem falar nos demais, né? Porque não tem iluminação, muitas vezes a pessoa precisa de, por exemplo, ter uma alimentação saudável, alguma coisa, e não pode, porque não tem água, luz. Às vezes precisa de uma coisa médica, ficar um home care dentro de casa, às vezes não tem a possibilidade, e precisa de equipamentos, aqueles de bombinha com oxigênio também não tem. Então, exatamente. Assim, como que o direito imobiliário vai muito mais além, né? Foi o que ela falou, vai do lado social, do lado jurídico. Então, assim, a gente consegue entender as particularidades e a importância. E daí demonstra a importância que cada comissão tem da OAB. Sim. Você viu? E como elas se comunicam, né? Se interligam, né? Sem dúvida. E é interessante, doutora, que quando se luta, né, por essa estrutura que a gente está falando aí de pavimentação, luz, água, também evita todas essas coisas clandestinas, né? O que também evita acidentes, exatamente, porque geralmente essas ligações clandestinas, quantas casas estão hoje com iluminação lá, colocando em risco a vida das pessoas. Sim, de pegar fogo, né? E no frio, as pessoas fazem aqueles aquecimentos. Sim. Dentro de casa, bem lembrado, com carvão. doutora. Com carvão, com madeirinha, né? Porque não tem dinheiro para comprar. E é interessante que a doutora falou que ainda isso acontece ainda aqui. Ah, mas acontece. E não é só numa área, não, né? Não é, as pessoas ficam assim, falam assim, eu só vejo isso na televisão. Não, está muito próximo do que a gente imagina. Não, e as pessoas lutam. E eu vejo que tem muitas terras invadidas, de invasões, muitas vezes. Essas terras, doutora, como que funciona? Por exemplo, se a pessoa não faz a provocativa, passam anos, as pessoas elas podem legalizar aquelas áreas? Aí nós vamos entrar lá na questão da uso capião extraordinária. Sim. Que ela precisa de uma posse de 20 anos. Por exemplo, ficou 20 anos Porém, dentro daquele... ela recolheu os tributos, mas ela não tem um título. Ela simplesmente tomou a posse. Sim. Mas essa posse nunca foi reclamada. Porque, assim, nós temos que falar da regularização, mas nós temos que falar também que nós estamos explicando a parte pacífica. Isso mesmo. Tá? Bem lembrado. Então, todas as áreas que geram conflito, elas não vão ser passíveis de regularização sem um processo judicial. Isso... Vocês estão vendo. O que não for
que for conflitante, judiciário, e não tem o que discutir. O que não for conflitante, cabe no extrajudicial, ou seja, dentro do cartório, com as devidas documentações. Mas o que eu sempre falo, gente, procure sempre um advogado. Aí, outra forma de regularizar também é o uso capião ordinário, que é só 10 anos de posse, com justo título. O extraordinário é o de 20 anos. Ele é um que a gente usa muito aqui em Morato. Por quê? Porque nem sempre aquela pessoa que comprou o lotinho dela lá em 70, 80, ele não foi no cartório nem reconhecer firma. Então, ele não tem o justo título. E é uma grande maioria, doutora? É, bastante. Pessoal que já tem, então, imóvel aí há 20 anos, 25 anos, 30 anos. Se eu falar para vocês que uma área que a gente deu uma assistência jurídica, social, uma área que foi atingida por desabamento, tinha mais de 20 famílias, apenas um tinha documento. Acreditamos. Você viu que análise, né? Mas aí a gente vê que é muito assim, vamos ser sinceros, né? É muita culpa também, é falta de interesse da pessoa ter o seu imóvel regularizado. Será que também não é, doutora? às vezes, as condições e a pessoa achar que é muito difícil? E que, às vezes, eu vejo assim, eu vejo pelo assistencialismo muitas vezes, dentro da defensoria. Porque, às vezes, a pessoa tem condição de procurar um advogado e todo mundo fala assim, vá lá na OAB. Você entendeu? Vá lá na defensoria. Mas daí a gente se depara, quando a gente faz os quesitos, você vê que não é para aquela pessoa ali a assistência. Ele está tirando a vaga de uma pessoa que realmente precisa. Então, a gente também está se deparando muito com isso. Nesse 1 ano e pouco dentro da gestão, eu consegui ter esse panorama, né? Que a gente consegue observar esse foco. Então, assim, esses casos de uso capião, de alvará judicial, alguns casos, a gente faz um plantão dentro da defensoria e para poder analisar isso. Porque tem alguns imóveis que chegam, que são, assim, ele passa do padrão que é necessário para mim dar um advogado para aquele assistido. Ele passa do padrão da assistência, Sim. né? Ele é um patrimônio que Sim. tem um valor considerável. E daí você não consegue, porque você tem laudos, você tem N formalidades que não cabe assistência. E mesmo assim as pessoas vão empurrando, mas muitas vezes por não ter conhecimento, igual a doutora contou aqui um fato, que muitas vezes, por não militar na área, até eu não tinha observado desta forma. De que muitas vezes você não precisa ir lá registrar, mas sim poder legalizar para que você tenha um título, um documento que futuramente você possa dar veracidade do fato, mas que você não se perde por si só. Quem consulta um advogado para saber disso? São poucos. Você entendeu? Hoje, infelizmente, a gente se depara numa sociedade que ela quer ter o proveito, mas não quer pagar pelo proveito, né, doutora? E assim, só fazendo uma parte no seu comentário, o que existe também, não é pouco, são as pessoas que se aproveitam dessa, vamos supor, falta de conhecimento, falta de orientação, e estão grilando as propriedades da nossa cidade. Isso é muito triste. Isso é triste, isso é criminoso, e isso, assim, a gente tem um olhar que isso pode afetar lá na frente um caos social muito maior do que a gente imagina. Sim. E as pessoas não conseguem. Às vezes, como está grilando ali, está vendendo aquela gleba, você se depara, você cria, a pessoa compra aquilo, e depois que comprou? E, querendo ou não, ela precisa da saúde do município, da educação, do olhar social. E como você se depara isso dentro de uma sociedade? Então, é muito maior do que a gente imagina, né, doutora? Sim. Mas tem bastante.
Essa precariedade documental cria muito isso, tá? Porque a falta de conhecimento gera brecha para a esperteza, né? Com certeza. Então, eles vão, os grileiros vão até o registro de imóveis, ver que aquele imóvel tem uma precariedade documental, eles criam um documento falso, não me pergunte como, mas criam, vende para terceiro, o terceiro de boa-fé adquire, e depois ele é surpreendido com a ação judicial, porque aquele imóvel pertence a outra pessoa. Gente, você imagina o que nós estamos vivendo. E assim, a gente tem que observar. Então, se você tem o seu terreno, procure, consulte um advogado, verifique direitinho, não deixe para a última hora. Eu acho que a OAB, através da comissão que a doutora preside, a gente tem um cunho informativo de levar a informação para vocês, né? De tentar transformar melhor para que esses tipos de coisa não aconteçam. E se deparar com discussões de propriedade, eu acho que esse também é o intuito da comissão, né, doutora? É que a parte, assim, quando passa para essa esfera criminal, o que a gente pode fazer é orientar, porque Isso. aí ele vai ter que contratar realmente um advogado. E aí uma orientação é o que a gente pode fazer, mas aí já foge muito, né, deixar chegar nessa situação. E quais são os documentos? Por exemplo, eu vou comprar um terreno ou uma casa, o que seja. Quais são os documentos básicos para me solicitar dentro de uma compra? Por exemplo, eu tenho que sempre observar se eu for fazer um negócio. Matrícula. A matrícula do IPTU, né? Isso é o mínimo. Não adianta você ir comprar um imóvel e o seu José quer me vender a casa dele. Tá, mas seu José tem a matrícula em nome dele, da casa que ele está vendendo? E para as pessoas com esses lotes, igual a doutora mencionou dos grilheiros, que são os casos de implantação, como que se deparar para saber se eu estou comprando um imóvel correto, dentro dos padrões ou irregular? Qual um documento que poderia ser crucial para mim não cair nesse tipo de situação? Uma das formas é a certidão vintenária. Olha, gente, então... Ele é o histórico lá do registro de imóveis de Franco da Rocha. Certidão vintenária. Vincenária. O nome é difícil, mas tem que ser feito, viu, gente? O que eu vou falar daqui a pouco é um pouquinho mais. Eu queria um minutinho para prestigiar o pessoal que está aqui. Pode? Pode. A Carla... Vamos lá. Ada Concheto, dando boa noite, muito obrigado por estar aí. A Fernanda Ferreira, acho que ela é advogada, preciosas informações, muito obrigado. Repórter Pablo está conosco. Iris Kalinka, boa noite, pessoal. Parabéns a todos os participantes. Todos os temas são sempre importantes. Ela fez uma pergunta aqui, a Iris. Lá doutora, colocou aqui, doutora, poderia falar sobre adjudicação compulsória? É o que eu vou falar para... É a próxima, gente. E depois a doutora vai me falar que ela, olha, é uma das únicas advogadas que me permite contar, que dê entrada num processo, que depois ela vai contar para vocês os processos, advogados. Né, doutora? Pelo menos que fase que está esse processo. E, assim, é uma novidade do direito. E, assim, a doutora é uma das, dentro do estado de São Paulo, que deu entrada e está tendo um êxito aí de coisa. Eu queria que ela contasse isso para vocês. Então, vamos lá. Barreto, como eu te disse, que eu tinha uma coisa que tem um nome um pouquinho mais complicado para falar. Quero os meninos. É a adjudicação extrajudicial compulsória. Nossa! Bom, isso é muito novo, todo mundo quer saber. Está tendo, assim, vários cursos, mas eu, humildemente, tenho a dizer para vocês que eu já fiz uma e já registrou. Olha, gente, que novidade. Eu sabia que ela tinha dado a entrada. Não sabia do êxito da entrada, já né? Registrou. Então, conta pra gente, doutora, como que foi, como funciona. Bom. E para o advogado que quer militar nessa área,
O que ele tem que observar? Vamos lá. A adjudicação, ele sempre existiu, só que de forma judicial, né? Correto. O que é uma adjudicação? Ela é uma forma de regularizar a propriedade em seu nome quando ela está impossibilitada de fazer escritura. Isso existe N motivos, gente. É pelo falecimento do antigo proprietário, é pelo falecimento do loteador. Por N motivos, tem muitas formas que impedem de se lavrar uma escritura. Às vezes, o loteamento não tem mais a CND. O que é uma CND de um loteamento? É a autorização desse documento ser lavrado pela loteadora, porque a loteadora é uma empresa. Correto. Então, se ela encerra as atividades, não vai ter mais essa autorização de escritura. Então, a adjudicação ela vem para suprir isso. E agora, na forma extrajudicial, que é a que eu adoro, vocês já perceberam, né? Vocês viram, né? Arrasa no extra, hein, gente? Foi criado muito recentemente, em julho de 2022, a regularização do artigo 216b, e ele trouxe para nós a fórmula mágica de fazer a adjudicação via cartório. Quando soube, eu falei assim, nossa, vamos fazer. Aí conversei com a Delma, né, que é a escrevente do nosso cartório de notas. Ela, eu não acredito, você já vai fazer? Eu falei, eu já tenho 3 casos. Aí dei entrada e conversei com o Dr. Paulo. Ele falou assim, é super simples. Vou dizer assim, num grau de dificuldade, é 10 vezes mais fácil que fazer um usucapião. Porém, a adjudicação tem os requisitos a serem cumpridos. Por exemplo, o imóvel, aquele contratinho antigo que você tinha do imóvel, ele tem que estar reconhecido firma. Olha a observação aí, você advogado. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos dar os requisitos, aí depois o pessoal daí olha não de novo. conta muito, doutora, porque você vai dar um curso para os nossos advogados que quiserem militar nessa área. A doutora vai montar um curso, vai fazer um pré-requisito aí, vai chamar o diretor aqui do cartório também, e mais coisa para poder fazer um mix aí de informações para vocês. Então, aguarde esse curso que a doutora vai criar. Aí, para você, advogado, que queira militar na área de direito imobiliário. Você não acha? Acabei de criar isso aqui. Eu nem contei para ela, gente. Ela ficou surpresa. Ela falou assim, viu? Aqui é ao vivo e criativo, viu, gente? Porque a gente tem a ideia, então, assim... É assim, o imóvel tem que estar reconhecido firma naquele contratinho original e ele tem que estar recolhido o ITBI como se fosse para ser escriturado. O ITBI não precisa ser da época da compra, pode ser atual. Como que a gente vai atualizar? Mas é moeda antiga, é cruzeiro, carnê de PTU. Legal. Vai na prefeitura, recolhe pelo valor venal de hoje. Mas e se eu comprei do José, o José comprou do João, o João comprou do Antônio? Não tem problema nenhum. Se tiver todo mundo reconhecido firma e o princípio da continuidade estiver obedecido, recolhe todos os ITBIs e se registra. Que interessante, doutora. Precisa da ata notarial? Precisa. Sim. Pagar o pedágio lá no cartório. Eles não iam deixar, na hora de fazer a regulamentação da lei, né? Eles não iam deixar de pagar um pedágio para o cartório de notas. Então, continuamos lá no cartório. E depois vai para o registro. Mas, qual que é a diferença da adjudicação para uso capião? Muita. O contrato tem que estar regular, tem que estar reconhecido firma. A uso capião, ninguém me perguntou, mas eu vou falar para vocês uma diferença gritante. Sim. A uso capião precisa ter quitação do bem? Não necessariamente. A adjudicação precisa. Você viu? Você viu que eu estudei, gente. A senhora está hoje aqui dando uma aula. Mas é lógico, né, Barreto? Caramba! Eu trouxe um mestre aqui, né, na área. Com certeza. É porque eu gosto de comparar. Entendeu? Olha a importância. Porque eu tenho que saber, quando o meu cliente chega no escritório, qual é a ferramenta que eu vou usar. Que é melhor para ele, né? Entendeu? Qual é a outra diferença da uso capião para adjudicação?
Eu disse para vocês que a Uso Capião não começa comigo, começa com o Sim. engenheiro. Isso mesmo. A adjudicação não precisa. Não tem projeto, não tem memorial. Olha, já economiza na parte de engenharia. Entendeu? Mas vamos lá para a última questão que eu vou falar da adjudicação. As outras questões eu falo no curso. Vocês viram, né? Então ela aceitou, disse sim, Não, gente. é muita informação. Vamos lá. São detalhes, né? A adjudicação pode fazer de meio lote? Adjudicação? O que você acha? Acho que sim. Não. Não pode? E Área, aí, gente? área certa e determinada, constante na matrícula. Não pode ser Mas mudado. o Capião pode, não pode? Pode, porque eu diferença. consegui. Então, eu suscitei dúvida no juiz corregedor e criei precedente para conseguir a fazer o uso do capião de metade ideal. E o lote sai como desdobrado fosse. Olha que Sinto dado muito quem não gostou, importante. mas eu consegui. Que show, parabéns, viu, doutora? Bom, Mas Muita você gente vê- hoje deve fazer os capião de meio lote e nem sabe que foi eu que consegui. Vocês viram, em primeira mão, Momento Jurídico OAB 249 traz alguns insights que muitas pessoas não sabem. Então, o que eu vejo aqui, além de muito conhecimento que a doutora tem sobre a causa, ela tem habilidade de lidar com o negócio. Porque muitas vezes a gente sabe fazer, doutora, Mas não sabe mas não explicar. sabe lidar, doutora, sabe? Isso é muito aí pelos soft skills da vida aí, porque quando a gente aprende a fazer uma coisa, é hard, né? É notoriamente É aquilo isso que você mesmo, sabe. Barreto. Agora, quando você vai praticar aquilo, se você não sabe lidar com as pessoas, se você não tem a empatia, né? Porque muitas vezes, para a senhora propor até determinadas mudanças, a gente precisa colocar no lugar do outro, né? Para saber que, se eu estivesse nessa situação, como eu gostaria. Por isso que o programa aqui, todas as quarta-feiras, o objetivo maior dele é isso, é informar as pessoas qual é o papel de cada comissão, não só o munícipe, mas também você que é advogada, que pode ter na sua comissão, no seu assunto aí, mais uma oportunidade de trabalho, né, doutora? É o que eu estou entendendo. É isso Mas aí, para isso Barreto. precisa vir, tem que fazer a palestra, o cursinho da doutora, senão não vai não. Verdade, você viu de primeira mão. Gente, já 18h53, a hora passou que eu nem vi. Ainda não decorreu, ficou com gostinho de quero mais. Barreto, agora eu vou ter que pedir para você fazer suas considerações finais. Já? Já, Barreto. Para depois passar para minha ilustre convidada dar o feeling do que ela almeja. E depois nós vamos ter que finalizar já. Muito bem. Queremos agradecer a todos que estão conosco, aqueles que verão depois, né, o que foi tratado. Assunto de extrema importância, porque todo ser humano tem direito à moradia. Todo ser humano deveria ter uma moradia. Mas para ter uma moradia, por incrível que pareça, é meio complicada para algumas situações e muito complicada para outras. Por isso que a gente tem pessoas especialistas em todas as comissões, inclusive a especial, né, do direito imobiliário. Então, você que está nos assistindo, né, procure saber os seus direitos, qual é a lei, o que fundamenta. E muito obrigado, doutora. Foi uma honra ter a senhora aqui hoje. E aqui, para mim, todos os programas do OAB. Eu acredito que no final que rodar todas as comissões, eu vou estar apto a começar a pensar em fazer direito. Também acho, né, Barreto? Você vai E ceder. será muito bem-vindo na área. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês e pelo assunto muito importante. Eu que nessa agradeço. noite, né? Obrigada, viu, Barreto? E agora, gente, vou passar as considerações finais para nossa ilustre presidente do Direito Imobiliário da subseção 249 de Francisco Morato, doutora Aurice. Gente, eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui. O leque de informações que a gente tem para passar é muito maior. Vocês precisando, pode me procurar. Eu estou à disposição,
para esclarecer as dúvidas dos colegas. Abro aí para a prefeitura, se quiser me procurar a respeito do REURB. A gente ajuda o pessoal a desenvolver o trabalho. É muito novo, tá? Quem quiser mais informação sobre a adjudicação também eu posso estar explicando, não tem problema nenhum. A doutora Vanessa disse que vai abrir um curso para a gente estar aí esclarecendo as dúvidas juntos. Eu não sei tudo, eu sei muito pouco, mas o que eu sei, mas o que eu sei, eu estou disposta a passar aí para os colegas e para quem achar necessário absorver um pouco do meu conhecimento. Muito obrigada e boa noite. Gente, que falar, né? Dessa quarta-feira também, que foi muito especial com a doutora Aurice. Minha eterna gratidão, viu, doutora? Muito obrigado por ter aceitado o convite. E fico muito mais feliz em saber que nós vamos ter um curso aí, logo mais, em grande estilo, para você que queira advogar na área de direito imobiliário. Mas, antes de finalizar, preciso falar dos 2 novos parceiros da OAB 249 de Francisco Morato. O Universo Sorriso, que agora os nossos advogados podem ir lá arrumar o seu dente, botox também, tem tudo, gente. E tem um desconto especial aí para você, advogado. E também fizemos essa parceria também em parceria com a CASP, então não perde nada, gente. O advogado sempre sendo valorizado pela OAB 249 de Francisco Morato. E também a gente fez o convênio com o Espaço Lelê Kids. Você que tem o seu filho, às vezes precisa sair numa audiência, não tem onde deixar, precisa deixar umas horinhas para fazer alguma coisa. Lá também tem um espaço reservado no Lelê Kids para você, advogado. Tem um desconto bafônico lá, 15% de desconto aí nessas horas. Então, gente, olhem lá, nós vamos mandar na mala direta dos nossos advogados os convênios que nós temos e as campanhas que existem. E finalizo também falando da nossa nota de repúdio com relação à fala do desembargador. Eu acho que nós, quanto instituição, nós não podemos aceitar determinadas falas, porque a gente foge um pouco do senso da justiça e da igualdade. A justiça ela tem que ser imparcial e nós brigamos para que isso aconteça. Então, a nota de repúdio da OAB, verifiquem nas nossas mídias sociais e eu acho que, assim, trata um pouco do que a gente repassa. Então, essa é uma colocação da OAB 249 de Francisco Morato. E, gente, que dia que é a nossa feijoada, Barreto? Esqueceu, né, Barreto? Até o Barreto tá esquecendo, gente? Não, dia 13 de maio, Barreto. Não, eu ia falar 3. Viu? 3. Dia 13 de maio, nossa feijoada, gente, a primeira feijoada da OAB 249 de Francisco Morato. Não deixe de participar. Nossos eventos têm sido um sucesso e eu quero que nessa gestão também seja. Então, gratidão a todos e até a próxima quarta-feira com o Momento Jurídico OAB 249. E gratidão, gente. Obrigada, doutora Aurice. Obrigada, Barreto. Até mais, gente. Até mais, doutor. Beijo. Até a próxima.